Olá, boa noite. O nosso novo Grandes Momentos do Esporte está estreando e promete grandes atrações. A maior delas, para ser breve, está aqui ao meu lado, o grande capitão do Tri, Carlos Alberto Torres. Muito bem-vindo. Preparado para o jogo, Carlos? Estamos aí. Aqui com a gente também, Michel Lohance. Conosco, Michel Lohance. É um prazer estar aqui, né? A gente... Com o Carlos Alberto aqui conosco. E né? a gente viu as imagens do capitão aí na abertura. A gente tem que deixar claro que esse primeiro programa nosso, a gente vai querer falar do futebol atual, mas esse especialmente é uma homenagem ao Capita. Ao Capita. Muito obrigado. Grande, Muito obrigado. grande Capita do Tri. É mais fácil jogar bola ou fazer televisão? Olha, eu já não jogo mais futebol, né? Mas sempre considerei que jogar bola é melhor do que ser técnico, que eu andei me metendo aí, negócio de ser treinador, né? Mas agora estou dando um tempo, né? E a satisfação de estar aqui com vocês. Vou aprender. Porque no futebol a gente aprende, quer dizer, ninguém aprende a jogar bola. A experiência nos ensina, né? E aqui vai ser a mesma coisa com vocês. E eu espero ter bons ensinamentos. Claro que vou ter bons ensinamentos aí. Já sabe tudo, né? Pouquinho, pouquinho. Michel? Nossa Senhora. Vamos falar da tua parte de jogador. Eu diria o seguinte, Carlos Alberto, a maior aventura da tua vida como jogador de futebol começou em 69, quando a seleção dirigida pelo João Saldanha venceu os 6 jogos das eliminatórias que classificaram a nossa seleção para a Copa do México. Agora, diz uma coisa pra gente, a maior vitória foi aquela no Maracanã contra o Paraguai? Foi o jogo mais difícil, né? Porque o Paraguai também tinha um grande time e era candidato aí à Copa do Mundo de 70. Nós, naquele jogo, já tínhamos praticamente garantido a nossa ida à Copa do Mundo, pois vencemos o Paraguai lá em Assunção por 3-0. Cujo gol a gente está vendo aí agora. Esse foi o gol do Maracanã, né? Do Maracanã. 1-0, que ratificou a hegemonia do futebol brasileiro na América do Sul, pelo menos naquele momento. É. Michel, você pode falar uma coisa para a gente que é o seguinte, você acompanhou, houve uma, não sei se cisão é a palavra, mas aquela coisa depois da saída do João para a chegada do Zagallo, você que cobria a seleção na época, como é que encarou isso? Achou que a coisa ia mudar? Porque no final foi uma mudança que acabou... Eu acho que o João tinha uma personalidade muito forte, muito marcante, né? E ele salvou o futebol brasileiro praticamente, né? Que ninguém mais acreditava na seleção. E quando entrou o Zagallo, houve um certo choque, né? Porque o Zagallo era novinho, né? Ele vinha subindo do juvenil. E ninguém sabia direito qual era a capacidade dele para dirigir uma seleção. Então foi uma transformação que houve, mas o Zagallo logo de cara provou que era um cara de muita personalidade, sabe? E já fez as modificações no time que ele achava que tinha que ser feitas e impôs a personalidade dele ao time. Nada de desconfiança, Carlos Alberto, naquele momento de troca? Não, veja bem, a gente que vivia lá o ambiente da seleção, a gente sabia que, infelizmente, o João não ficaria muito mais tempo no comando da seleção em 70. O Saldanha foi super, conforme o Michel falou, super importante em 69, quando a seleção estava totalmente desacreditada. Ninguém acreditava na seleção brasileira, tanto que a seleção nem jogava né, naquele ano. E o João Avelange, pelo menos na minha opinião, deu o golpe de mestre. Trouxe aquele que uniu todo mundo. Agregava todo mundo. Jornalistas, porque ele era dos jornalista. Maiores desse país, né? E era um cara que todo mundo adorava ele. Já chegou escalando o time titular, o time reserva, que eram 22 feras, e o apelido até pegou. E ele fez uma campanha maravilhosa nas eliminatórias, pois inteligentemente o Saldanha pegou 6 jogadores do Santos, que na época era o melhor time do Brasil, mais o Gerson, Piazza, Tostão, Jairzinho, Félix. E aí Rogério também, né? E aí fez aquele timaço, né? Classificamos muito bem, pela primeira vez na história do futebol e de Copa do Mundo. Uma equipe se classificou para a Copa do Mundo ganhando todos os jogos, não empatou nenhum. Ganhou todos os jogos e levou isso depois, aí já sob o comando do Zagallo, para a Copa do Mundo, ganhando também
todos os jogos da Copa do Mundo. Bom, a gente vai continuar um passeio aqui pelo nosso arquivo. O Michel, agora há pouco, aqui citava a importância da personalidade do Zagallo, por exemplo. Lógico que as grandes atuações do Carlos Alberto foram decisivas para o espaço que ele ganhou no Santos, né? Foram elas que te levaram a ser considerado um dos maiores laterais do mundo. Mas teve muito também da sua personalidade, né? Como encarava as situações. E é isso que a gente vai recordar um pouco aqui, numa preciosidade que a gente foi buscar lá no Arquivo da Cultura. Legal. Carlos Alberto, nesse instante, explica ao telespectador da Cultura como foi o lance da expulsão do Serras, em que ele participou também. Bom, o lance a gente não sabe explicar, porque o Serra levou um foul do Ronaldo, levantou-se e advertiu. Tentou conversar com o juiz, que o Ronaldo toda hora entrava fazendo foul, né, nele. E o Aragão, incontinente, expulsou o Serra. Achei que foi uma injustiça com o Serra, que é uma parte disciplinar, todo mundo sabe. Mas, mais uma vez, o Aragão mostrou a sua incompetência. Para mim, incompetência. Você também teve um atrito com o árbitro? Eu tive porque ele quis me ofender, me chamando de palhaço. E eu falei mesmo dentro do campo que palhaço era ele. Que imagem, Carlos Alberto. Que Black Power, rapaz. Saudade, hein? Mas é um tipo de declaração que mostra muito da relação entre jogador e árbitro, que continua, às vezes, muitas vezes, no centro das atenções até hoje. Infelizmente ainda existe isso, né? Porque tem juiz que quer se impor de uma maneira totalmente equivocada, né? Então ele chega e ameaça o jogador. Ninguém está ouvindo, né? E às vezes quem sai perdendo, quase sempre, é o jogador. Tem uma coisa até para a gente juntar com o que está acontecendo, não sei se vocês chegaram a ver isso, o árbitro do jogo do Real Madrid e Barcelona dessa quarta-feira aqui é um alemão, um tal de Wolfgang Stark. E é um cara que fizeram uma enquete recentemente, aquela revista alemã, a Kicker, fez uma enquete com os jogadores da primeira divisão para saber quem era o pior árbitro. E foi justamente o sujeito, o escolhido. Né? Como é que se explica isso? Né? Olha, eu acho que deveria haver um controle melhor, mais sensibilidade naqueles que escolhem os caras que vão decidir, às vezes, um título. Você, para apitar um jogo de futebol, você tem que ter sensibilidade. O juiz tem que ter sensibilidade. Às vezes um lance, a gente vê, às vezes, em câmera lenta. Eu estou vendo o jogo e falei, pô, não foi falta. Aí a televisão mostra em câmera lenta e vê que o cara pulou, o jogador entrou na jogada, mas nem atingiu o adversário, o juiz dá a falta. Isso, na minha opinião, é falta de sensibilidade de quem não jogou futebol. Exatamente. Porque quem não jogou sabe. futebol sabe quando é ou quando não é. Acho até que os órgãos aí que dirigem futebol deveria, o jogador quando alcança a idade de 33 anos de idade, chegar para ele, escuta, você gostaria um dia, quando parar de jogar, de ser juiz de futebol? Prepara alguns ex-jogadores de futebol, porque eu tenho certeza que seria muito melhor do que alguns juízes que estão aí apitando. É verdade. A gente vai sacar uma outra coisa de arquivo aqui agora, que vai exigir a sua interpretação, porque é sua imagem, as palavras serão suas. Que é a despedida do Cosmos de Nova York, né, que agora, de certa forma, está renascendo. Está voltando. Você tem essas imagens guardadas, Carlos? Não tem, porque na minha época não tinha toda essa facilidade, né, essa mídia toda de... Não tem nem camisa. Porque na época a gente ia dar a camisa, o clube falava, não dá não, porque quarta-feira tem outro jogo. E nós não temos material. Vamos rodar as imagens, então, e você vai passar para a gente aqui a tua interpretação daquele momento. Flamengo e Cosmos num campo de grama sintética, que a bola pingava, que era uma beleza. Hein? Esse gramado era... Hoje já não existe mais. O Zico. Você viu o Zico? Nova York, né? Porque foi uma forma que eles acharam de evitar que se trocasse o gramado a cada final de temporada por causa do inverno, da neve, da chuva. Então era prejuízo, tinha que gastar muito dinheiro aí. Bolar essa coisa do gramado artificial, que para quem sabia tocar a bola era muito bom. Essa minha despedida aí, inclusive vocês vão ver que o campo está marcado, mas é porque já tinha começado a temporada do futebol americano. O jeito era fazer a marcação. E a gente jogava no mesmo campo que jogava o time de futebol americano, os Giants. Sendo que o campo do futebol americano é mais estreito. É mais estreito. Mas aí o nosso tinha, a linha lateral ela era mais aberta. Fazia muito tempo que você não via essas imagens, hein? Esse aí é o Alexandre, meu filho de costas. O Alexandre? O Alexandre, O Alexandre tinha 15 anos aí. É mesmo? Aí eu dei uma camisa do Cosmos para ele e uma para um jogador americano que ia me substituir.
para dar uma força, né, para os garotos americanos. Foi uma festa muito bonita isso aí. Os caras sabem fazer. Sabem, o americano sabe fazer. Sabem fazer. Bom, assim como a do Pelé foi muito mais, né? Mas, pô, foi uma festa linda do Pelé. Também a do Beckenbauer, quando se despediu também lá do Cosmos e voltou para a Alemanha. Logo depois do intervalo, a gente vai recordar a conquista do Tri com o Carlos Alberto Torres levantando a taça Jules Rimet pela última vez. Até já.